Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nesse momento, esse programa está sendo apresentado simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e nós alcançamos diversas regiões do país também a partir da programação da Max Cloud TV. O programa posteriormente estará disponível nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o trabalho da advocacia no meio rural. Para isso nós estamos recebendo de forma remota aqui no programa a Aline Ficanha. Ela está lá em Roraima. Ela é produtora rural e aqui do Rio Grande do Sul, né, mas andou desbravando aí o nosso país e ela tem atividade também enquanto advogada. É com satisfação, com prazer enorme que nós te recebemos aqui no Passo Fundo News para conversar bastante sobre as tuas atividades, Aline. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Álvaro? Como você está? Tudo certo, e por aí? Tudo bem aqui também. Que bacana. Há quanto tempo já em Roraima, Aline? Desta última vez que nós viemos, agora já faz um mês e alguns dias. Nós já tínhamos vindo outras duas vezes, né? Mas foi mais para conhecer e para decidir se aqui seria mesmo o local. E agora já faz um mês e pouquinho que estamos aqui. Muito bem. Você, enquanto produtora rural, não é a primeira vez que você está desbravando o país. Nós conversávamos ao longo dos últimos dias para conhecer um pouquinho da tua história e você me falava, inclusive, que enquanto você era criança, adolescente, você também residiu um período na Bahia junto com os teus pais. Conta um pouquinho aqui para a nossa audiência um pouco da tua história enquanto produtora rural, Aline. Isso. Na década de 80, então, meus pais eram agricultores, né? E aqui no Rio Grande também a gente já existia esse problema da dificuldade de expansão. Foi quando meu pai decidiu sair à procura de novas áreas e acabamos por estabelecer residência no oeste da Bahia. Lá nós ficamos, eu fiquei por uns 15 anos, né? Meu pai então investiu em áreas de terras lá, meus irmãos continuam lá, e quando deu na época de estudar, de fazer faculdade, eu acabei retornando para o Rio Grande do Sul e fiquei lá até os últimos dias. Mas então a família sempre foi de agricultores, né? E, e é com isso que a gente continua trabalhando até hoje. E a escolha pela área do direito, teve alguma inspiração? E geralmente a gente observa assim, começa a trabalhar com atividade rural, daqui a pouco vai ali para o lado da agronomia ou alguma faculdade afim. Como é que surgiu o direito na tua vida? Na verdade, assim, eu venho de uma família com 7 irmãos homens, né? Então, a moça nunca foi realmente para a fazenda. Quem cuidava dessa parte eram eles. Então, foi natural digamos assim, a escolaridade fosse para um lado mais teórico, não tão ligado à agricultura. E realmente, o direito para mim nunca houve outra opção. Quando eu entrei na faculdade de direito, até o objetivo era a promotoria pública, mas após um período de estágio eu acabei mudando de ideia e fiquei no exercício da advocacia mesmo. E depois, daí com um tempo, quando a gente acabou assumindo uma pequena propriedade de terras aí no Rio Grande do Sul, que eu consegui então conciliar as duas atividades, que é o direito e a agricultura. Muito bem. Dessas características que você observa, tanto do tempo que você esteve na Bahia e agora em Roraima, né, que é praticamente no extremo do nosso Brasil, um dos extremos. Quais as diferenças para se produzir, por exemplo, Aline? Olha, aqui em Roraima até é mais parecido com a Bahia do que no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele tem um relevo,
uma qualidade de terra diferente. É mais fácil, a terra possui mais condições de ser trabalhada. Na Bahia e aqui não, aqui ela precisa de um pouco mais de investimento, né? Ela é uma terra um pouco mais pobre, precisa um pouco mais de investimento. Mas é uma terra, a vantagem daqui é a questão da chuva, né? Aqui chove bem, chove no período que tem que chover. Aqui geralmente as chuvas começam ali final de abril e vão até setembro, que é o período da colheita. Então, é muito diferente, são culturas, são tratos culturais diferentes, né? Então, o pessoal sair lá do Rio Grande do Sul e querer aplicar as mesmas técnicas, e o mesmo jeito de plantar e de colher, aqui não vai funcionar. Até a questão das sementes, né? As sementes têm que ser sementes específicas para esse tipo de solo. Sim. Nós estávamos vendo, enquanto você falava, algumas imagens da propriedade rural, algumas imagens da cidade também. Você pode localizar o nosso telespectador, a região que é aí de Roraima? Isso, aqui em Roraima, a fazenda que nós arrendamos, então, fica no município de Bonfim, tá? Ela fica mais ou menos a uns 50 quilômetros da capital Boa Vista. O raio aqui em torno da capital é em torno de 150 a 200 quilômetros, onde estão localizadas as melhores áreas para lavoura, né? Não que não tenha outras regiões do estado que possam ser utilizadas, mas nesse raio de 150 a 200 quilômetros em torno da capital é onde estão as melhores áreas para a cultura da soja e do milho. Então, Essas são as culturas, Aline, que vocês obviamente vão desenvolver por aí também. Isso. Aqui é o que se cultiva, digamos assim, mais em larga escala. Então, é a soja, o milho. Tem algumas culturas de forragem, né? Tem para manter o gado também, que aqui a pecuária também é forte. Então, vão ser essas linhas que a gente vai seguir aqui no estado de Roraima. Muito bem, essa é a Aline enquanto produtora rural, mas nós já falamos que ela é advogada também, e ela tem feito um trabalho excepcional porque voltou o trabalho da advocacia para a questão do agronegócio. Então hoje ela tem um escritório, ela atua em todo o Brasil com advocacia voltada para a questão do agro. Isso também é uma coisa que embora outras pessoas possam fazer também, mas com esse direcionamento para o agro é novo, inclusive, né, Aline? Sim, o agronegócio ele tomou uma dimensão muito maior nos últimos anos, né, Álvaro? Então, assim, as relações negociais que se estabelecem hoje são muito mais complexas. E o assessoramento especializado é muito importante para que o produtor consiga fazer os seus negócios com mais segurança jurídica. Então, como eu comecei a trabalhar de fato como produtora, eu consegui enxergar alguns problemas jurídicos ou até mesmo burocráticos, que eu via que os outros produtores também enfrentavam. Então, eu achei que era o momento de conciliar as duas atividades, porque entendendo melhor do mundo do produtor rural, eu ia conseguir desenvolver melhor a atividade da advocacia nessa área. E a demanda dos teus serviços, por exemplo, voltados a essa questão, certamente tem crescido enquanto se espalha a informação que você atua diretamente com esse tipo de trabalho, né? E obviamente que as pessoas passam a conhecer mais e a precisar desses serviços. Como é que está a demanda com relação a essa questão da advocacia? Olha, Álvaro, a demanda é boa. Por quê? Porque nós temos ainda muitos problemas de regularização fundiária de imóveis rurais em todo o país, né? Não só no Rio Grande do Sul, aqui em Roraima mesmo, a gente tem as áreas, os imóveis rurais decorrem de títulos públicos, né? Então precisa haver uma regularização para que ela possa ser comercializada, para que os produtores possam adquirir essas áreas. Então, a demanda é boa e é também, não só na parte da regularização, mas um trabalho bem importante que eu acho que está começando agora. Ainda a gente tem uma dificuldade
de mostrar para o produtor a importância, mas é a questão do planejamento sucessório e patrimonial. O porquê? E o porquê dessas duas áreas? Porque é aí que está o grande custo da produção rural. As nossas áreas de terras valem muito, né? Então, tudo que tu vai fazer em cima delas, o valor é alto. Então, ter um gerenciamento no pagamento desses impostos, na questão de você conseguir fazer a sucessão desse patrimônio para os filhos de uma forma que você consiga economizar, né, que você não tenha que, às vezes, acabar vendendo um pedaço de terra para conseguir regularizar essas áreas, isso é muito importante. Então, esse é o trabalho que eu tento desenvolver e levar aos produtores para que eles se conscientizem que, às vezes, não vale a pena deixar o tempo passar, porque essas alíquotas de imposto, elas aumentam conforme o tempo, as regras vão mudando, e às vezes tu perde uma boa oportunidade de regularizar aquela área de uma maneira mais, de uma condição mais em conta, né? Por medo, por achar que aquele processo é muito complicado, por achar que não vai dar. Então, isso é muito importante, fazer essa conscientização do produtor para que regularize suas terras, né? Para que regularize o seu patrimônio, deixe tudo encaminhado. Isso com certeza vai aumentar e vai agregar no patrimônio dele. Tudo bem, nós estamos conversando de forma remota aí com a Aline Ficanha. Ela é produtora rural, é advogada, conversa conosco diretamente do estado lá de Roraima, onde passou a desbravar, né, o país nessa atividade rural, mas ela tem esse link com a advocacia, já que ela é advogada, e transformou os serviços prestados na área da advocacia de forma exclusiva para atender os interesses das pessoas que trabalham, que lidam com o agronegócio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e, na sequência, nós vamos voltar conversando com a Aline e falando especificamente sobre essa questão dos contratos, elaboração, revisão, de contratos de vendas, de compra de terra, de venda de produtos, a regularização dos imóveis, planejamento sucessório e patrimonial, que ela já deu uma pincelada. Nós já retornamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News, sempre lembrando que nesse momento nós estamos simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, no site da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV e também na Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje nós estamos falando sobre a questão da advocacia, voltada para o agronegócio. Estamos conversando com a Aline Ficanha, ela participa conosco de forma remota, está lá em Roraima, ela é gaúcha, em função das atividades profissionais voltadas para o agro, estão desbravando o Brasil, adquiriram terras em Roraima e estão apostando muito na produção por lá também. Mas a Aline, ela é advogada e há algum tempo já desenvolve um trabalho específico voltado para o agronegócio, por isso nós estamos conversando com ela sobre essas questões. Aline, vamos falar
especificamente sobre o trabalho da advocacia, né? A gente já deu algumas pinceladas no bloco anterior, mas eu gostaria de tocar em alguns temas contigo, por exemplo, negociações de produtos, né? Quais são os cuidados que os produtores devem ter quando fazem aquele contrato anterior para entregar soja ou entregar milho, antes, obviamente, de ter implantado a lavoura? Isso, são os contratos para entrega futura, né? A gente teve alguns problemas há uns 2 anos atrás em relação a esses contratos, porque houve uma diferença significativa de preço do momento da fixação, né, da entrega futura e do valor que estava sendo comercializado na época da colheita. E na época eu tive algumas consultas nesse sentido e realmente a orientação que foi passada foi que esses contratos eles precisam ser cumpridos, porque essa questão do preço ela é flutuante, não tem como, não há garantias em relação a isso. É do próprio risco do negócio. Então, o produtor, quando fez a fixação desses preços, sabia que havia o risco de, na época da colheita, o preço estar diferente. Podia subir ou podia baixar. Então, é muito importante que esses contratos, eles sejam cumpridos. Porque assim como houve a situação em que era, digamos assim, menos benéfico para o produtor, poderia ter sido ao contrário. Então, se não se cumpre em um momento, não pode se exigir que se cumpra em outro. Então, essa era a orientação de que se cumprisse esses contratos, que fosse entregue essa produção conforme havia sido combinado, para que não gerasse uma insegurança jurídica em torno disso, porque daí até as empresas iam começar a ficar mais receosas em fazer esse tipo de contrato, que não deixa de ser uma ferramenta útil para o produtor fixar os custos da produção. Então, chegaram algumas consultas nesse sentido e essa foi a orientação que foi passada para eles na época. Você, se em algum momento um produtor rural te procurar, hoje, por exemplo, né, para fazer uma consulta e, olha, eu tenho a possibilidade de fazer um contrato nessa formatação, você orienta que se faça, que se analise, como é que é o processo com relação a isso? A orientação é que seja considerada a realidade da propriedade, né? Então, assim, o produtor tem que fixar um valor mínimo de custo que ele espera ter naquela produção, e eu acredito que, então, esse valor de custo pode ser, sim, fixado. E daí ele deixa uma margem para que seja negociado na época da safra, ou que ele possa deixar mais para frente para negociar, para conseguir um lucro um pouco maior. Mas, com certeza, é preciso fazer esse cálculo do custo, porque hoje em dia o custo de produção é muito alto dentro do agronegócio, principalmente a questão do maquinário, né? Isso influi bastante no custo total, não só dos insumos, tudo, mas o maquinário pesa bastante no bolso do produtor. Então, se ele tem parcelas de maquinário para pagar, e quando ele fez aquela compra, ele mais ou menos fez a quantidade de saca que ele precisaria para pagar aquela parcela, e chegou naquele valor, então sim, então eu acho que é interessante que ele fixe essa quantidade necessária para cobrir esse custo. Aline, uma das questões que a gente observa, até o Fernando vai colocar ali na tela, os contatos para que as pessoas possam conhecer o teu trabalho, se eventualmente não conhecem. Tem um site específico onde se tem as informações da área que você atua. Tem também um Instagram, onde lá tem as postagens, algumas orientações, inclusive com relação àquilo que o produtor ele deve fazer na hora de, seja de assinar um contrato, essa questão patrimonial que você falava. Uma das questões que está lá no site, que me chamou a atenção quando eu observei, é que diz respeito a muitos produtores aqui do entorno onde nós estamos, né? Tem muito produtor de frango, muito produtor de leite, muito produtor de suínos, que trabalham de forma integrada com as empresas, ou seja, aquele processo em que o produtor ele faz assina um acordo que vai produzir o frango, mas vai entregar aquele frango para determinada empresa. Mesma coisa com o suíno, mesma coisa com o leite. Nesse aspecto,
o teu trabalho, assim, ó, nessa área com relação a esses produtores, aparecem alguns problemas com relação a isso? Que orientações você tem a dar para um produtor que atua, por exemplo, nesse meio? Isso, são os contratos de integração. O problema dos contratos de integração é que geralmente eles vêm prontos das empresas, né? Das empresas que fazem esse tipo de integração. E o que acontece? Às vezes o produtor acha que não adianta ler aquele contrato, que se ele não vai conseguir barganhar cláusulas dentro daquele contrato e acaba assinando sem ter um conhecimento mais profundo do que está se comprometendo a fazer. E às vezes, né, isso, ninguém tá livre de um infortúnio, de alguma coisa. A gente teve grandes problemas de seca aí no sul, né, e então, assim, isso aumentou os custos de produção, muitos produtores não conseguiram manter aquelas entregas que haviam se comprometido. E aí, como é que fica, né? Que garantias esse contrato deu ao produtor de que ele pudesse continuar nessa atividade de uma maneira mais, digamos assim, sem comprometer o seu sustento, sem comprometer o seu crescimento. Então, por isso que é importante nesses contratos que tenha, assim, o acompanhamento de um profissional especializado para que o produtor fique ciente de quais são as obrigações que ele está assumindo e pode, sim, negociar com essas empresas para que, em casos específicos, ele não tenha prejuízos que comprometam o seu sustento, né, que comprometam o desenvolvimento daquela atividade. Então, é importante, mesmo que o contrato venha pronto dessas empresas, leve a um profissional especializado para que ele analise aquilo ali, para ver se não tem cláusulas abusivas, para ver se não tem cláusulas que podem, de repente, colocar todo o ônus da atividade em cima do produtor. Isso é muito importante nesses contratos de integração. Bem, e com relação a aqueles contratos que são mais habituais, né? Compra e venda de terras, arrendamento de terras, também sempre é preciso um cuidado todo especial e específico nas cláusulas que lá estão. Principalmente os contratos de arrendamento. Nós ainda temos uma cultura aí no Rio Grande do Sul, e não é só no Rio Grande do Sul, né? Em vários estados do país, de contratos verbais. Contratos de boca, que são feitos entre vizinhos, entre amigos. O chamado fio do bigode, né, Aline? Isso, no fio do bigode. E surgem muitos problemas, Álvaro, decorrente desse tipo de contrato. Porque as situações mudam. Algumas... Eu vou voltar agora ao problema da estiagem, porque foram 3 anos seguidos aí no Rio Grande do Sul, afetou muito os produtores. E o que aconteceu, né, nesse período? Muitos produtores não conseguiram honrar o contrato de arrendamento. E aí? Não havia um contrato, não havia uma cláusula dizendo se o produtor não conseguisse pagar, como é que ficaria. Então, tudo isso são problemas que decorrem da falta de um contrato escrito e da previsão do que pode dar errado. Eu sempre digo, alguns clientes meus dizem assim, não, mas não precisa contrato, eu conheço o fulano, ele é a pessoa certa. Tudo bem, gente, é a pessoa certa e eu não duvido disso. Só que existem situações que não dependem da nossa vontade, né? Que não dependem única e exclusivamente da nossa vontade. E essas situações precisam estar previstas no contrato para que, a hora que aconteçam, o conflito consiga ser resolvido da maneira mais pacífica possível, que fique bom para as duas partes, entendeu? Então, essa é a vantagem de ter um contrato escrito e um contrato bem escrito. Os contratos de compra e venda, a mesma coisa. Nós temos muito problema de áreas de terras que não vão sendo regularizadas ao longo do tempo e que vão sendo vendidas e compradas através de contratos simples de compra e venda. E na hora que chega o comprador vai buscar a regularização desse imóvel, ele se dá conta do tamanho do pepino que ele arrumou para ele.
Então, assim, é importante, mesmo que se faça um contrato particular de compra e venda na aquisição do imóvel rural, que haja toda uma pesquisa em torno daquele imóvel para ver qual vai ser o processo necessário para regularizar aquele imóvel. Aline, está passando rápido o nosso tempo, nós temos menos de 2 minutos para encerrar. Então, queria que nessa parte final do programa você falasse sobre o teu atendimento, porque hoje, mesmo você estando aí em Roraima, pessoas aqui do Rio Grande do Sul podem fazer contato, você atende tranquilamente, né? As ferramentas hoje da internet, elas possibilitam isso. Isso, há uns 2 anos atrás, então, a gente viu essa necessidade de se adequar ao mundo digital, né, Álvaro? Então, nós temos o site hoje, através do site, qualquer produtor de qualquer lugar do país pode ingressar no site, agendar uma reunião. Nós temos ali um tempo de reunião que é online e é gratuito, então, a primeira consulta, o primeiro contato com o produtor, ele não vai ter custo nenhum. E depois, a partir desse primeiro contato, a gente vai desenvolver a atividade que for necessária para ele. Nós temos as redes sociais, o Instagram e o Facebook, e lá a gente coloca algumas pinceladas de alguns assuntos relacionados, assuntos jurídicos relacionados ao agronegócio. E se o produtor identificar que algum daqueles assuntos faz parte do seu dia a dia, manda uma mensagem, a gente vai ter o maior prazer de responder e conversar sobre aquele problema do produtor. E daí, então, a gente vai conseguir resolvendo aos poucos e também, claro, né, vai chegar um momento que vai ser necessário o atendimento presencial. Claro. Mas hoje não há mais fronteiras, né? Verdade. Assim como eu estou em Roraima hoje, amanhã eu estou no Rio Grande do Sul Isso. E estamos aí para atender o produtor onde ele estiver. Que joia. E numa próxima oportunidade a gente vai fazer presencial contigo aqui no estúdio também para tirar outras dúvidas relacionadas a esse trabalho tão magnífico, tão importante que você faz. Obrigado por ter nos atendido tão gentilmente, viu, Aline? Sucesso nas suas atividades. Eu que agradeço o convite, Álvaro, e fico à disposição de vocês e de todos os produtores para um contato. Certo. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Até lá.